A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam convosco para sempre. Hoje nós vamos falar sobre a hermenêutica. Existe uma ciência chamada exegese, que é a ciência que estuda um texto antigo para desvendar do seu significado ou simplesmente aproximar desse significado. A exegese, ela é uma ciência muito antiga, a qual foi usada pela filosofia, pelo direito, pela história, há milênios que essa ciência usa a exegese para ajudar na interpretação de um texto antigo, para descobrir o significado de certas palavras ou de todo o texto. Mas atualmente, ou melhor, nesse século, os teólogos elaboraram uma ciência semelhante à exegese para que essa ficasse realmente no âmbito teológico, que é a hermenêutica. A hermenêutica, ela tem todos os parâmetros da exegese. Só é que a hermenêutica é mais restrita para o âmbito teológico. Enquanto a exegese, ela fica visando a filosofia, os livros de constituinte, os livros do direito, a história secular. A exegese fica para interpretarmos a Bíblia e livros antigos relativos à própria Bíblia. Mas, na verdade, não tem nenhuma grande diferença entre a exegese e a hermenêutica. Nosso assunto é hermenêutica. Vamos falar sobre a hermenêutica, que é a ciência que consiste em estudar a arte de interpretar um texto antigo. No âmbito evangélico, ou no âmbito teológico ou religioso, a hermenêutica trata-se da arte de interpretação na Bíblia Sagrada. Essa disciplina é importantíssima e imprescindível, visto que a nossa única regra de fé, a Bíblia Sagrada, é um livro escrito em uma época muito diferente da nossa. Milênios nos separam. Portanto, é de suma importância esta ciência para nos ajudar a entender o significado de muitos textos e de muitas palavras. Porque quando a Bíblia foi redigida, quando a Bíblia foi escrita por um povo de uma cultura muito diferente da nossa, quando o último livro da Bíblia foi escrito, demoraram aproximadamente 1500 anos para que os portugueses viessem descobrir o Brasil. Aí durou centenas de anos para que fosse elaborado esse nosso português. Então, é uma distinção muito grande. Portanto, é necessário uma ciência segura que venha nos ajudar a desvendar muito texto. Vamos ver aqui algumas recomendações de Jesus Cristo, registrado pelo apóstolo João. Porque eu testifico que todo aquele que ouvir as palavras dessa profecia deste livro, e se alguém acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar qualquer palavra do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Apocalipse capítulo 22, versículo 18 e o versículo 19. Com base no texto que acabamos de frisar,
para você, a pessoa perde a sua salvação por subtrair ou adicionar quaisquer mandamento bíblico. E há outros textos na Bíblia que nos ensina a não acrescentar e não diminuir o que está escrito na palavra de Deus, porque ela é preciso seguir literalmente do jeito que está. E todavia a Bíblia Sagrada, composta pelo Velho Testamento e também do Novo, foi traduzida em português por João Ferreira de Almeida. Ele era católico, nasceu em um lar católico, mas converteu ao Evangelho, passou a ser um protestante, um grande homem de Deus. E ele foi o primeiro tradutor da Bíblia em latim para o nosso português. Nesse área seminário, aproveitamos a oportunidade para cooperar com vocês, os nossos alunos, os acadêmicos, os seminaristas, aplicando-lhe essa importante ciência, a qual pode consolidar ou dizimar a salvação de nossas almas. Trataremos a respeito de 3 fatores importantíssimos, que são uma visão geral das diferentes escolas de interpretação da Bíblia, uma explicação do método alegórico e uma explicação do método histórico-gramatical. Mas antes de chegarmos a ter esses pontos, nós vamos mostrar a vocês o objetivo desta aula de hoje. Uma visão geral das diferentes escolas da interpretação da Bíblia. Neste capítulo, o seminarista aprenderá uma visão e a teoria de cada escola de interpretação, uma aplicação do método alegórico. No segundo capítulo, você verá como interpretar a Bíblia Sagrada usando a alegoria. Uma aplicação do método histórico-gramatical. No último capítulo, trataremos da teoria de interpretação da Bíblia usando a história e a gramática. Vamos agora para escolas de interpretação. As escolas de interpretação bíblica consistem em órgãos religiosos que pesquisaram pontos polêmicos na Bíblia, assim para crer e ensinar. Os tais pontos pesquisados por essas escolas não são especificamente um texto histórico ou os mandamentos, porque os textos históricos e os mandamentos já são literais, não tem como interpretar aqueles mandamentos, não tem como interpretar a história e os mandamentos são literais, e todas as religiões que crê na Bíblia Sagrada, que tem a Bíblia como base, tem uma filosofia comum dos mandamentos, da história e sucessivamente. Mas os pontos que essas escolas de interpretação estudaram foram primeiramente nas áreas escatológicas. Escatologia é um estudo ou um tratado acerca do futuro. E é sobre esse futuro que há muitas discrepâncias. Uns creem de uma forma, outros creem de outra. E essas interpretações, essas escolas de interpretação da Bíblia, em primeiro lugar, elas tratam-se da escatologia bíblica, do fim dos tempos, das voltas de Jesus. E em segundo lugar, é na área da soteriologia, é na área da salvação. Porque até mesmo no âmbito do Evangelho, tem 2 grandes teorias aí com respeito à salvação. Tem a teoria do livre-arbítrio
e a teoria da predestinação. E essas escolas de interpretação, primeiramente, a área dela de atuação é na área escatológica e depois na área da soteriologia, que é a doutrina acerca da salvação. Eu vou mostrar para vocês agora o perfil de cada uma dessa escola. Primeiro, a primeira escola chama-se preterista. A palavra pretério no grego significa passado. E os preteristas, eles creem que o Apocalipse já se cumpriu, pelo fato de João ter usado aqueles verbos: eu vi, foram, falaram, e assim ficou tudo no passado. Eles conjugaram, segundo a interpretação das escolas preteristas, eles conjugaram tudo no passado. E que o auge principal do Apocalipse aconteceu no ano 70 depois de Cristo, com a queda de Jerusalém. A segunda escola é o futurismo, a escola futurista, é a escola do futurismo. Ela crê que o Apocalipse se encontra no futuro e que praticamente o Apocalipse ainda não se cumpriu, mesmo que João conjugou aqueles verbos no pretérito, ou melhor, no passado. E depois vem a escola do historicismo. Segundo o método dos defensores do historicismo, o livro do Apocalipse se trata de um livro de caráter histórico e profético. Portanto, o mundo, como a igreja, que iniciou no dia de João, e o que estenderá até o segundo advento. Conforme declara o historicismo, os prognósticos encontrados no livro do Apocalipse não se tratam, obviamente, de movimentos gerais, visto que são preditos os acontecimentos, que os possibilita designar datas dos eventos. Atualmente é encontrado um pequeno número de teólogos protestantes considerados como historicistas. Eles atuam isoladamente e são adventistas do sétimo dia. Mas ainda tem a escola do idealismo. Segundo a escola idealista de interpretação, o livro de Apocalipse é um acervo de princípios em figuras, não tendo o objetivo de tratar-se do porvir. O seu propósito é relatar fatores espirituais que podem ser aplicados a cada situação. Definição: não se trata de tarefa fácil. Encontrar em Apocalipse um propósito. Os princípios não se tornam até mais impressionante quando incorporado em eventos que o autor viu, em eventos ainda mais momentosos, que na visão profética ele contemplou o horizonte de uma era mais luminosa que deveria ainda raiar. Então, aí está os diferentes pontos de vista dessas 4 escolas de interpretação. Elas têm diferentes visões de interpretação. Grande parte das distintas escolas de interpretação da Bíblia Sagrada
pode ser compreendida de maneira em que a sua teoria visa o tempo. Os preteristas firmam no passado e que o Apocalipse já se cumpriu. Os futuristas firmam no presente, que ainda cumprir-se-á. O historicismo, baseado no capítulo 1, versículo 19 do Apocalipse, que está escrito assim: escreve as coisas que tem visto, as coisas que são, e as coisas que depois destas hão de acontecer. Eles ensinam que já se cumpriu uma parte, e outra parte está cumprindo, e outra parte cumprirá futuramente. Já os idealistas, há porém uma parte dos defensores do idealismo, uma discrepância relativa às três escolas. Segundo o idealista, essas três escolas são especialistas ao interpretar símbolos proféticos. Método de interpretação do idealismo busca uma mais espiritual, filosófico ou poético. Mas uma coisa é certa: nenhuma dessas quatro escolas é dona da verdade. Nenhuma delas é dona da verdade, ninguém é dono da verdade. Só é que, graças a Deus por essas escolas, elas tiveram uma iniciativa importante de interpretar a palavra de Deus. Se não fosse essas iniciativas, seria muito complicado. Graças a Deus por cada uma delas, que elas tiveram a iniciativa, elas tiveram um grande interesse de buscar a verdade. Mesmo que essa verdade é um pouco burocrática para encontrar, é preciso pagar um preço para estudar corretamente, pesquisar em fontes seguras. Mas elas tiveram uma importante iniciativa. Graças a Deus por cada uma delas. Cada uma delas serve de base, cada uma delas serve de ensino. E podemos aprender um pouquinho sobre cada uma delas. Fazendo um resumo de ambas as quatro, fica muito importante, mais fácil hoje para interpretarmos tanto a palavra de Deus como qualquer outro livro de caráter antigo. Vamos para o método alegórico, a forma alegórica de interpretar a palavra de Deus. Este método consiste em ser utilizada a matéria para facilitar a compreensão de um fator espiritual ou um acontecimento escatológico. Mas esta metodologia só é segura quando a própria Bíblia interpreta a si própria. Lembrando de que, excetuando os livros proféticos, os textos que precisam ser interpretados são minoria. Exemplo, a Bíblia interpretando a si própria. É um método seguro, né? Quando a própria palavra de Deus interpreta a si própria, é um método seguro. Nós temos ali o exemplo em Gênesis capítulo 28, versículo 12, onde que Jacó sonhou com uma escada que era posta na terra e o seu topo até o céu. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E aí, como explicar o que significa essa escada?
como explicar o real significado desse sonho. Mas quando lemos lá em João capítulo 1, versículo 51, Jesus explica sobre si próprio, mostrando característica semelhante à característica daquela escada. Jesus disse assim: e disse-lhe, na verdade vos digo, que daqui em diante vereis o céu aberto, e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Ou com base nesse versículo, aquela escada do sonho de Jacó representa o próprio Cristo, onde primeiramente os anjos sobem e segundo eles descem. E como dizem os pregadores, que o correto seria que os anjos primeiramente descessem, porque realmente eles moram lá no céu. Primeiramente eles descessem, porque eles moram lá, e segundo, eles subissem. Mas tanto na escada como o próprio Cristo, primeiramente os anjos sobem e segundo descem. E para os pregadores significa que os anjos levam subindo as nossas orações, levando as nossas intercessões, levando os nossos sacrifícios, e em segundo posto, ele desce, trazendo as respostas de nossa oração, as respostas de nosso sacrifício, e trazendo aquilo que realmente pedimos a Deus. Agora vamos para o método de interpretação histórico-gramatical. Primeiro nós vamos falar um pouco sobre o método histórico. Este método de interpretação consiste em estudarmos a história contemporânea ao fato, em apreço, para entendermos o texto bíblico a ser interpretado. É de suma importância estudar a história daquela região, naquela época que ocorreu o fato. E com base na história, o interpretante precisa selecionar e analisar 7 fatores imprescindíveis, que são: e com base na história, com base nessa história, o interpretante precisa, a primeira coisa dessas 7, ele precisa descobrir quem foi que escreveu aquele texto. Assim ele define se o escritor era ou não representante de Deus na terra, se ele poderia falar em nome de Deus ou não. Como, por exemplo, Davi é o representante de Deus, Salomão é o representante de Deus, Moisés é o representante de Deus, Josué e muitos outros profetas. Eles tinham autoridade espiritual sobre o povo, eles tinham interesse que esse povo se santificasse, eles tinham interesse que esse povo fizesse a vontade de Deus, eles se sentiam tristes e amagoados se esse povo desviasse dos caminhos do Senhor. Então, de suma importância saber quem escreveu o texto, em primeiro lugar. Segundo, para quem escreveu o texto? No caso do Antigo Testamento, esse texto teria que ser escrito para os filhos de Israel. No Novo Testamento, esse texto teria que ser escrito para a igreja ou a alguém relacionado a eles. Saiba onde eles estavam e o que estavam vivendo. Então, primeiro nós vimos aí, tem que descobrir o remetente, quem foi que escreveu. Segundo, é preciso saber o destinatário, quem foi que recebeu essa carta. E não só saber em si quem foi que recebeu essa carta, quem foi que recebeu esse texto, quem foi que recebeu essa escrita,
Mas é preciso saber o que estava acontecendo, o que ele estava vivendo. Esse fator, o que estava acontecendo, esse fator, o que eles estavam vivendo, é o ponto-chave para descobrir o real significado do texto, ou simplesmente aproximar dele, que já é uma grande coisa. Para onde foi destinada a escrita, a localidade que estava o remetente, por que escreveu, esse porquê, realmente, o que estava acontecendo, o que estava ocorrendo com eles, que foi necessário ter escrito aquilo. E a época, quando que escreveu. Depois, a língua em que escreveu. E por último, em sétimo, como que era a cultura da época? Como que eram os seus casamentos? Como que eles preparavam os seus alimentos? Onde é que eles moravam? Como eles cumprimentavam? Como que eles faziam os sepultamentos? Como eles plantavam? Como eles colhiam? Como era a cultura da época? Esses 7 pontos que são remetente, destinatário, lugar, o porquê, o que estava acontecendo, a época, quando escreveu e em que língua foi escrita, e a cultura da época, na maioria das vezes, descobrimos o real significado. Agora, tem uns pontos restritos que simplesmente aproxima do significado. Mas essa aproximação do significado possa ser realmente o significado. Só é que nós, humanos, que ninguém é dono da verdade, não pode afirmar com precisão. Não podemos afirmar com precisão. Vamos para a gramática. Gramática é um ponto gostoso, um ponto importante, um ponto imprescindível. A gramática é um ponto muito seguro também. O que é a gramática? A gramática ela é um acervo ou um conjunto de leis que regulamentam a escrita de um país, de uma nação. E quando as pessoas escrevem fora dessas leis, fora da gramática, eles ferem a norma de escrever. E essa escrita fica insegura e incerta. Para que a escrita seja correta e segura, é preciso seguir rigorosamente a gramática. Trata-se em interpretar um texto bíblico com base na gramática, utilizando os recursos da gramática para compreender um texto bíblico. E isso é fantástico, isso é maravilhoso. Assim, o interpretante precisa observar de novo 7 fatores nesta imprescindível missão, que se trata de, primeiro, os sujeitos dos períodos. Período é uma parte de um texto. O período é aquela parte que inicia com a letra maiúscula e termina com um ponto final. E os sujeitos fala acerca das pessoas, do tempo gramatical que representa as pessoas ali, pronomes, substantivos. E em segundo, conheceu os artigos. Os artigos é muito simples.
Os artigos, eles são muito fortes, muito precisos, muito importantes. Mas, porém, os artigos na nossa gramática são poucos. Os artigos masculinos são o, os, uns, e os artigos femininos são a, as, umas. Pronto. E depois conhecer os tempos. Esses tempos, eles ficam nos verbos, que são conjugados no pretérito, quer dizer, no passado, no presente e no futuro. É bom saber os tempos do verbo para entendermos o texto. E as pessoas dos pronomes. Ele, ela, dele, dela, aquele, aquela. Nós. E sucessivamente. Saber o objetivo dos sinais. É preciso saber os objetivos dos sinais. Olha, saber para que serve aquele agudo. Conhecer a crase. Saber por que aquele A está acraseado, o que significa aquilo. Saber o circunflexo. Por que o circunflexo? Saber o tio. Saber também os objetivos dos pontos, como o ponto final, a vírgula. Olha, uma vírgula muda completamente o período, a vírgula muda completamente o sentido do assunto. É muito importante o interpretante conhecer a vírgula. Para que aquela vírgula? Saber para que os dois pontos. O que significa aqueles dois pontos? Saber para que o ponto e vírgula. O significado do ponto e vírgula. Por que aquilo? Entender o ponto de interrogação. Às vezes a pessoa lê um texto, não obedece o ponto de interrogação, o texto muda completamente de assunto. Igualmente Paulo uma vez fez uma pergunta: permaneceremos no pecado para que a graça abunde? A pergunta que ele fez. E muitos leem: permaneceremos no pecado para que a graça abunde. Viu a diferença que ficou esse texto? Viu como que inverteu aí a realidade da coisa? Então, o interpretante precisa aprofundar no português, olhar isso aí com um olhar mais especial, porque tudo isso aí pode comprometer a nossa salvação e a salvação daqueles que nos ouvem. Saber definir o parágrafo da Bíblia. Onde que começa um parágrafo na Bíblia? Onde que termina o parágrafo da Bíblia? O que é uma parábola e o que não é uma parábola? Às vezes, texto que não é parábola, daquelas versões mais antigas, está escrito parábola. Nós temos aqui um texto em Romanos, capítulo 12, versículo 20, onde que precisa ser usada a gramática para interpretar o seu real significado. Onde o apóstolo Paulo disse: portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasa de fogo sobre a sua cabeça. Agora, a pergunta: o que é isso? O que são essas brasas de fogo? Na cabeça de quem que vai ser amontoado essas brasas de fogo? Lendo sem usar os recursos da gramática, a gente entende que se eu fazer o bem ao meu inimigo, eu estou amontoando brasa de fogo sobre a minha cabeça.
Mas quando nós colocamos uma gramática em prática, nós temos aqui, ó, portanto, com advérbio, se o teu inimigo tiver fome, que fala sobre o sujeito, né, o inimigo, e fala alguns adjetivos que ele estava com fome, verbo, dai-lhe de comer. Mas antes, vamos voltar aqui num pronome. Se o teu inimigo tiver fome. Esse pronome teu, ele está na segunda pessoa e significa você, ou melhor, e significa dele, tu, esse teu, esse inimigo teu, sim, quer dizer, o inimigo de tu, o inimigo de você. E também se encontra na segunda pessoa, o pronome teu. Então, se é na segunda pessoa, esse sujeito não é com quem se fala. Esse sujeito é de quem se fala. Então, se o teu inimigo tiver fome, aí significa o inimigo teu, o inimigo de você. Tiver fome, dá-lhe de comer. Tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasa de fogo sobre, outro pronome importante aqui, ó, sobre a sua cabeça. Não é mais tua, sua. Sua já está na terceira pessoa. Já na cabeça de quem se fala. E sua, seu, tem sentido de dele, dela. Dele, dela, está na terceira pessoa. Não é com quem se fala, é de quem se fala. Portanto, essas brasas amontoadas serão na cabeça dele, serão na cabeça dela. Se o teu inimigo, se o inimigo de você tiver fome ou sede, né, dá-lhe provisão. Fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Seu quer dizer dele ou dela. Então, essas brasas de fogo são amontoadas na cabeça do inimigo. E uma forma melhor de interpretar seria a consciência dele, que vai pesar por fazer mal alguém que lhe faz o bem. E nós temos outras figuras. Nós temos as metáforas. As metáforas. O que é metáfora? É uma figura de linguagem em que um objetivo é assemelhado a outro, afirmando ser o outro, ou falando de si mesmo como se fosse outro. Isso é metáfora. Nós temos algum exemplo lá no Salmo 18, verso 2. Nós temos outro exemplo lá em Lucas 13, verso 32. E muitos outros. E muitos outros. É bom entender essas metáforas. Depois nós temos alegorias e parábolas. A alegoria se caracteriza pelo uso de algumas histórias ou fato que se admite. Exemplo, Salmo 80, versos 8 ao 15, João 10, versículo 1 ao 18. Essas alegorias diferenciam de parábola, que devido ao fato de que a palavra em si mesma, a suposta história, né, ou fato, as parábolas usam em sentido literal. E a sua narrativa nunca ultrapassa os limites daquilo que poderia ter acontecido. Agora, quanto à alegoria, usa as palavras no sentido metafórico. E sua narrativa, ainda em si mesma, seja possível, manifestante fictícia.
Aí vem também o eufemismo. O que é eufemismo? Consiste numa linguagem light, branda, para evitar um impacto. Atos capítulo 7, versículo 60. E quando se diz isso, adormeceu. Para não falar, morreu. Aí vem a hipérbole. Hipérbole significa exagero. É um uso vasto, consiste em um exagero retórico. Nós temos exemplo lá em Gênesis 22, 17, Deuteronômio 1, 28, 2 Crônicas 28 e 4. Ainda tem a ironia. Consiste em conter censuras, ridículo, camuflado de louvor ou elogio. Nós vemos esse exemplo lá em Jó 12, 2, 1 Reis 22 e 15, 1 Coríntios 4 e 6, e sucessivamente. Agora, quando nós usamos a fé ou a razão para interpretar a Bíblia? Olha, a fé ela é usada nas promessas de Deus, nas profecias bíblicas. Aí nós usamos a fé. Nos milagres que aconteceu, nas ações de Deus, usamos a fé. Agora, quando usamos a razão bíblica, é na escrita. É na escrita. Deve ser usada a razão. É necessário colocar a gramática literalmente. É necessário usarmos a gramática rigorosamente para interpretar um texto bíblico. Na escrita da Bíblia, para interpretar um texto, razão. Nas promessas, fé. Então, fique com estas palavras em nome de Jesus e terminamos aqui a nossa aula de hermenêutica.